Olá, quinto ano, tudo bem? Estamos aqui retornando depois desse breve recesso que tivemos. Para quem não me conhece, eu sou a professora Francisca e estarei aqui com vocês ministrando a disciplina de Geografia. E o nosso estudo de hoje é sobre o crescimento da população brasileira. Vocês sabem que a população brasileira é uma das mais numerosas do mundo. Isso em relação à América do Sul. O Brasil, ele tem uma grande população. E aí, observando a imagem, observem bem essa imagem. O que vocês conseguem observar nessa imagem? Essa imagem, ela retrata uma rua bastante conhecida e bastante movimentada, que é a 25 de Março, em São Paulo. É um local de grande fluxo de pessoas e lá a predominância é o comércio. Então vocês veem a quantidade de pessoas que tem nessa imagem. Isso mostra que a população brasileira ela vem crescendo a cada década. E hoje nós vamos entender quais são os motivos que estão crescendo no Brasil. Segundo os dados do IBGE, o Brasil ele ocupa o quinto lugar entre os países mais populosos, com maior número de habitantes do planeta, somando uma cerca de 208 milhões de pessoas, segundo os dados do IBGE. O que é o IBGE? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Instituto, o IBGE, ele é responsável por coletar dados. E observando agora esse gráfico, podemos observar que ele faz uma análise a partir do ano de 1872 até o ano de 2008. Esses são os dados que estão sendo abordados dentro desse gráfico. E aí você observando bem aqui, onde mostra o ano de 1872, podemos ver que nessa época o Brasil ele tinha 10 milhões de habitantes. E esse número ele foi crescendo com o decorrer dos anos, com o decorrer das décadas. E no ano de 2018, como mostra o gráfico, ele chegou a 208 milhões de pessoas. É um número bastante elevado de pessoas. E para a gente poder entender o que foi que ocasionou o crescimento da população, nós vamos ver alguns fatores que influenciaram para o crescimento da população. O crescimento da população da forma natural. Temos a taxa de natalidade. O que é a taxa de natalidade? São os dados que são obtidos a partir do nascimento das pessoas. Cada criança que nasce é registrado e vai somando os dados. Essa é a taxa de natalidade. E segundo os dados coletados pelo IBGE, a taxa de natalidade, ela indica a quantidade de pessoas a taxa de pessoas que nascem a cada grupo de 1.000 pessoas. Esse é um fator determinante que tem influenciado bastante para o crescimento da população. Em contrapartida, nós temos a taxa de mortalidade. O que é a taxa de mortalidade? São os números que são registrados quando as pessoas morrem. Quando as pessoas morrem, os dados também são coletados e registrados, fazem parte do banco de dados. Essa taxa de mortalidade, ela indica a quantidade de pessoas que morrem a cada grupo de 1.000 pessoas, conforme está mostrando no gráfico. Vocês podem observar no gráfico que a partir a partir do ano de 1990 a 1960, essas taxas elas ficaram, digamos assim, que equivalentes, né? Ela não aumentou tanto e nem baixou tanto, ficou na média.
Mas do ano de 1960 até o ano atual de 2020, a taxa de natalidade ela foi diminuindo. O que isso significa? Significa dizer que as famílias elas passaram a ter menos filhos. Anteriormente, as famílias costumavam ter filhos entre 7 a 14 filhos por família. Atualmente, nós não vemos famílias tão numerosas dessa forma. As famílias geralmente elas têm entre 4 a 5 filhos no máximo. E a maioria das famílias tem filhos de até 2 crianças. Mas um outro fator que influiu nesse crescimento foi a diminuição da taxa de mortalidade. O que significa isso? Que as pessoas elas passaram a se cuidar mais e assim a taxa de mortalidade diminuiu, devido aos avanços da medicina e da saúde, como as descobertas de vacinas, como a produção e a descoberta de novos medicamentos, novos procedimentos de saúde, da saúde, melhorando assim a qualidade de vida das pessoas. Tem um fator também determinante, a questão do saneamento básico. Antigamente, nas décadas anteriores, o saneamento básico, ele era na maioria das vezes a céu aberto, não existia praticamente saneamento básico. Não tinha rede de esgotos. Hoje, a gente sabe que na maioria das cidades já existem redes de esgotos adequadas. Porém, nas periferias das grandes cidades, esse é um problema que ainda persiste até os dias atuais. Outro fator também importante é a vinda dos imigrantes para o Brasil. E esse é um fator que contribuiu bastante para esse crescimento. Entre meados do século XIX ao século XX, o Brasil ele recebeu uma grande quantidade de imigrantes, a maioria vindo dos países europeus e da África. Muitos africanos vieram para o Brasil. Primeiro tivemos os portugueses, aí vieram os africanos, vieram japoneses, vieram chineses, enfim, vieram povos de todas as partes do mundo para morar aqui no Brasil. E isso só elevou o número de pessoas que aqui moram. E temos um outro dado importante, como mostra nesse gráfico, que mostra a quantidade, os dados referentes à quantidade de homens e à quantidade de mulheres. No gráfico mostra que a predominância das mulheres é superior à dos homens. O gráfico mostra que 48% a população é de homens e 52% é de mulheres. Então a gente também pode fazer uma análise da presença da mulher na sociedade brasileira. O quanto a mulher ela veio lutando e buscando o seu espaço na sociedade. Desde 1930 que a mulher ela vem tentando se inserir cada vez mais no mercado de trabalho, ocupando o seu espaço, e elas estão atualmente exercendo funções de vários tipos e de vários modos, assim também como a presença do homem. E esse foi o nosso estudo de hoje. Estudamos sobre o crescimento da população brasileira, fizemos a análise quais os fatores que contribuíram para esse crescimento, e como atividade para casa, vocês vão realizar a tarefa na página 306 a 307 do módulo 2, parte de Geografia. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido o assunto. Estudem, não deixem de fazer as tarefas e pratiquem em casa, tá certo? Se cuidem e até a próxima!